Bom, gente, com muito prazer, recebo em meu canal Bruno Giomena Celestino. Ele é graduado pela UNESA, Universidade Estácio de Sá, em Direito, né, e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Bruno Celestino é mestrando em Direito pela PUC São Paulo, além de professor universitário, também é advogado criminalista. Olha só, o tema deste nosso encontro é o juiz das garantias e a atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro no caso Lula, pois, como é do conhecimento de todos, Sérgio Moro foi considerado suspeito em ação tramitada no Supremo Tribunal Federal e, há algumas semanas atrás, né, viu a sua reputação cair ainda mais no que nós podemos chamar popularmente de lama dos inquisidores. Bom, primeira questão para o professor Bruno é a seguinte: para começarmos, professor, o Brasil não ensina a Constituição Federal em nenhuma fase do processo escolar, né, para as crianças. Imagine temas robustos e complexos, como é o caso do juiz das garantias, que foi inserido na Lei de Pacote Anticrimes, número 13.964, de 2019. Contando, claro, com prós e contras, né? Gente a favor, gente contra, como é o caso do ex-ministro da Justiça, ex-juiz federal Sérgio Moro. Ele não queria que o juiz das garantias fosse inserido no nosso Código de Processo Penal. Professor, para a gente começar, o que é o juiz das garantias? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do Gabriel, que hoje me fez o convite para estar aqui hoje falando acerca dos fatos que vão ser postos aqui, principalmente a figura do juiz de garantias e o porquê esse entendimento de ser tão refratário sobre isso. Bom, mas o juiz de garantias nada mais é do que a figura de um juiz que em outras legislações seriam considerados como juiz de instrução. O Brasil ele é legatário de um modelo judicial, um modelo de estruturação do juízo criminal, que não adota um modelo observado em outros países em que o Poder Judiciário atua na fase da investigação. O Poder Judiciário no Brasil, quando chamado para atuar na fase de investigação, faz através daquilo que nós chamamos de medidas probatórias que precisam da reserva de jurisdição. Busca e apreensão, interceptação telefônica, prisões cautelares, enfim. O problema é que, como o Brasil não adota esse modelo de juiz de instrução, quem fica responsável por realizar esses procedimentos que podem acontecer durante essa fase de investigação, que é antes da fase judicial, é o mesmo juiz que eventualmente conhecerá de uma ação intentada. E isso leva a um grave problema, porque mesmo nos países que admitem o juiz participando de uma fase de investigação, não é admitido que este juiz, chamado em muitos de juiz de instrução, seja o juiz que atue na fase de conhecimento, ou o juiz de julgamento. Como o Brasil utiliza esse modelo, digamos assim, incompleto, faz com que nós estejamos atrasados nesse tema. Porque é inegável que o juiz que toma conhecimento dos fatos, principalmente na fase de investigação, que não há o contraditório nem ampla defesa, mas sim uma linha de investigação traçada por um órgão de investigação, pode ou tende a ter aquilo que nós chamamos de viés confirmatório, ou seja, a confirmar aquilo que ele acredita que investigou juntamente com a autoridade policial. Muitos vão defender que não, que o juiz nessa fase não atua fazendo qualquer tipo de juízo, mas sim exclusivamente fazendo juízo dos pressupostos cautelares e probatórios. Mas a verdade é que, na prática, muitos dos juízes acabam por atuar na fase processual para confirmar aquilo que ele teve conhecimento na fase de investigação, ainda que sem o contraditório e ampla defesa. A figura do juiz de garantias basicamente tenta corrigir isso, tenta fazer com que tenhamos um juiz responsável pela fase de instrução e outro juiz responsável pela fase de processo e de conhecimento. Perfeito. Professor, uma segunda questão é a seguinte: o ex-juiz federal Sérgio Moro, né, inclusive durante para quem não sabe, o professor Bruno, eu tenho muita honra de tê-lo como meu professor
eu que sou graduando no curso de Direito. E o que acontece? Eu apresentei um seminário proposto pelo professor e falei lá durante o seminário que o ex-juiz Sérgio Moro se contaminou até o dedão do pé na questão do caso Lula, né, promovendo um grande show midiático, vazando provas para a imprensa, né, parte dela honestando com tudo aquilo, né, que a gente viu no que deu. Como que o senhor enxerga a atuação do ex-juiz Sérgio Moro no caso Lula? Ele foi parcial? Ele agiu politicamente? Bem, eu começo para responder essa pergunta pelo que foi decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, mesmo diante de todos os problemas e pressões que se teve, reconheceu que o juiz, na atuação desse caso específico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi parcial, certo? E nesse ponto declarou não apenas a suspeição do magistrado, como a nulidade de todas as provas que haviam sido colhidas, que evidentemente nasceram de ordens judiciais. Porque, observe, nós estamos falando de provas que precisam passar pelo crivo da jurisdição. Quanto à atuação política ou não, de fato eu vou ficar redevendo uma resposta, porque realmente eu não tenho conhecimento se houve uma motivação política eleitoral por parte disso. Suspeita se levanta em todo canto, mas efetivamente não posso dizer que existe prova sobre isso, então não elaborarei sobre esse tema. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista processual, eu acredito que a Suprema Corte atuou bem, porque nesse caso, principalmente que a gente que gosta de estudar o processo, nós que gostamos de estudar o processo, e sempre por um viés da interpretação constitucional, já enxergávamos há muito defeitos que vinham sendo conduzidos na fase de investigação e, inclusive, de instrução desses processos que envolvem a dita Operação Lava Jato. Gabriel, permita-me ser um pouco mais longo, mas ainda no ano de 2006, 2016, 2017, eu não estou efetivamente certo da data, mas eu dei uma entrevista e participei de algumas mesas de debate naquela época em que nós já discutíamos alguns excessos que estavam sendo colocados. E uma das posições que colocávamos naquele momento é que essas questões que estavam fugindo da curva levariam ou poderiam levar a futuro questionamento e anulação da própria operação. E, enfim, só que em 2016 e 2017, e isso é um ponto que demonstra, talvez possa dar indícios da resposta, por ser uma operação muito midiática, que utiliza da mídia como um instrumento processual, isso não sou eu que estou falando, o ex-juiz, inclusive, o ex-magistrado, inclusive, chegou a escrever artigos publicados falando sobre, utilizando como exemplo, por exemplo, a Operação de Manipulite na Itália, em que um dos instrumentos utilizados era a extrema exploração midiática do caso, para sempre manter energizada a opinião pública, impedindo com que houvesse decisões, entre aspas, tomadas como contrárias aos objetivos da investigação, como se tivesse um objetivo pré-definido. Isso já é um problema. Agora, o que acontece no caso específico foi, de fato, primeiro pontos que são muito estranhos. O primeiro ponto que se colocava quando nasceu especificamente essa acusação, nas discussões jurídicas que se tinham na época, era por que a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba seria competente para analisar aquele caso. Observe que nós estávamos tratando de supostos fatos envolvendo supostos crimes que teriam acontecido no estado de São Paulo. Um relacionado a um sítio que ficava na cidade de Atibaia e outro relacionado a um apartamento que ficava na cidade do Guarujá. Mas o que é que isso tem a ver para a competência do juiz federal da 13ª Vara de Curitiba? Isso já era o primeiro ponto que a gente levantava naquela época, que recentemente restou reconhecido pelo tribunal, acabou de ser confirmado a decisão que declarou incompetência de novo da Vara, algo que em 2016 já haviam pessoas falando, olha, esse juiz é incompetente. Mas a primeira questão que se levanta, mas por que isso? Né? E se buscou, com todas as vênias, mais um argumento muito vago acerca de que haveria uma conexão muito hipotética
com o que estaria sendo investigado no caso Petrolão. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto, que acabou se tornando mais ainda elucidativo, foram os diversos comportamentos que foram tomados, principalmente na fase de investigação e, posteriormente, na fase de instrução. Ninguém há de esquecer daquela condição coercitiva que foi feita do ex-presidente Lula, transmitido ao vivo, parando toda e qualquer reportagem, furo de reportagem, pessoal, enfim, aquilo que foi absolutamente indesculpável. Desculpe-me, aquilo dali não é uma atividade policial rotineira típica. Quem trabalha na área criminal, principalmente no sistema de justiça criminal, sabe que aquilo não é uma atividade típica de se buscar uma pessoa e fazer transmissão ao vivo daquela pessoa sendo depondo. Eu me recordo que haviam comentaristas 24 horas comentando pontinho, o que estava sendo dito, veja, o que estaria sendo dito, o que estaria sendo respondido, demonstrando algo efetivamente muito estranho na condução daquela instrução. Mas por que isso? E desculpe, as expressões que eram utilizadas para tentar justificar os fundamentos não faziam o menor sentido. Para evitar exposição com exposição, para evitar risco com a colocação de risco, bem. E tivemos depois os eventos da liberação daquele áudio, da conversa da então ex-presidente com o presidente. Enfim, tivemos também episódio de, após a prisão do presidente, também do juiz estar de férias e ter despachado nas férias para evitar o cumprimento de uma decisão judicial, algo que também foi levantado na tribuna daquele habeas corpus pela defesa. Então, são pontos que demonstravam, a meu ver, indiscutivelmente, uma parcialidade no julgamento da causa. Acertou muito. É evidente que qual foi o grande problema que se gerou? Era porque esse pedido de suspeição ele vinha sendo feito há muito tempo, não apenas pelo ex-presidente, como por outros. O problema é que houve a série de reportagens mencionando principalmente os áudios vazados, que, a depender daqueles conteúdos, efetivamente colocavam a pá de cal sobre tudo e demonstravam de forma muito clara não apenas que havia um interesse pendendo para um lado, como demonstrava também que havia uma coordenação. E isso não pode acontecer. Porque a base de um sistema judicial é que você tenha uma diferenciação entre as figuras do processo. Se eu tenho um juiz que representa, goste ou não, uma garantia do acusado, uma garantia de que ele vai ser ouvido por alguém imparcial, não comprometido com o interesse das partes, que está coordenando teses, ajustando o que será dito em petições iniciais, como na denúncia, eu não posso tratá-lo, essa pessoa, como uma pessoa imparcial. Ela é, inegavelmente, uma pessoa interessada na resolução da causa. Ela perde a principal característica da jurisdição, a meu ver, que é a imparcialidade. Então, ao meu sentir, atou bem a Suprema Corte e, de fato, acredito sim que nesse processo específico o ex-juiz foi sim imparcial, logo sendo suspeito a nulidade do processo, enfim, e tudo que nós já ouvimos falar na imprensa afora. Perfeito. Professor, uma próxima questão é o seguinte: o Instituto dos Juiz das Garantias está suspenso, né, pelo STF, e em 19 de março de 2021, o Procurador-Geral da República defendeu que o mesmo continue suspenso até que o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, venha a regulamentar a sua implementação e tal. Bom, essa demora na implementação, creio eu que assim, chega a ser algo vergonhoso para o nosso país, porque haja vista da necessidade, né, da instituição imediata do juiz das garantias, para que a gente tenha, talvez, professor, mais celeridade nos processos e também menos contaminação por parte dos juízes, como o senhor bem disse. Então, veja bem, a impressão que a gente tem é que a decisão, nesse caso, da paralisação do juiz das garantias, ela é sempre política e não jurídica. Nota-se, parece que tem uma cortina política por trás que não permite a implementação do Instituto. O senhor concorda com essa questão, professor? Vamos lá. Eu concordo em parte com essa primeira visão,
E eu vou explicar por quê. Há algum tempo atrás, eu participei de uma live até com uma colega que também é advogada, acerca do tema, a professora Maria Luísa, em que nós debatemos exatamente essas decisões liminares que suspenderam o juiz de garantias. E por que isso? Porque houve, primeiro, uma questão processual muito discutível na época. O então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, essa ação foi proposta e estava em plantão judicial. O ministro Dias Toffoli concedeu parcialmente a suspensão de trechos, liminar a suspensão de trechos dessa lei que entrou em vigor. Quanto ao juiz de garantias, ele suspendeu parcialmente e temporariamente por tempo determinado. Por quê? Porque ele disse o seguinte: olha, não vejo como materialmente inconstitucional isso, ou seja, não há nenhum defeito de falha constitucional. O que há é, talvez, uma impossibilidade de aplicação, porque a lei ela trouxe uma vacatio legis muito curta. Então, é necessário que os estados, os poderes judiciários, tenham um tempo que foi estabelecido de 180 dias para implantar. E, nesse ponto, quando implantar, eu achei até razoável esse argumento, porque em nenhum momento foi dito assim, olha, isso daqui viola a Constituição. O problema foi que, após ele atuou como presidente da corte, a relatoria desses casos, salvo engano, encontra-se com o ministro Luiz Fux. E o ministro Luiz Fux deu uma outra decisão, posteriormente, em 4 ADIs que tratam sobre o mesmo tempo, ampliando a suspensão e agora para suspender por tempo indefinido a aplicação do juiz de garantias, já utilizando argumentos de inconstitucionalidade formal e material. Inconstitucionalidade formal, principalmente no sentido de que isso feriria a competência, a iniciativa legislativa do Poder Judiciário, para lidar sobre composição dos órgãos jurisdicionais, e segundo, uma questão de incompatibilidade material, enfim, de que haveria a violação a ideia, salvo o melhor juízo, faz muito tempo que eu li esse acordo, mas salvo o melhor juízo, a questão do juiz natural, a ideia própria do juiz natural, que não poderia existir essa criação do juiz de garantias. E ela foi muito criticada, e nesse ponto eu vou colocar a minha crítica também, porque data máxima vênia não existe inconstitucionalidade. Na verdade, isso é para potencializar a garantia do juiz imparcial, a garantia de um devido processo legal do ponto de vista substancial, ou seja, não um devido processo formal, mas um devido processo efetivamente em que o indivíduo vai ter a garantia de que está sendo julgado por um juiz imparcial, um juiz que efetivamente as chances dele estar contaminado por uma das versões que na fase de investigação é totalmente contrário ao acusado, né? Enfim, ela é maior. Então, ele potencializa um direito fundamental. Não tem como alegar uma inconstitucionalidade material. E do ponto de vista da inconstitucionalidade formal também é muito discutível, porque não se está criando um órgão jurisdicional novo. Está se criando uma competência nova, uma nova fase processual. E veja, um dos grandes problemas que nós sempre tivemos em matéria de processo penal, e é uma crítica que muitos fazem com razão, é que diversos dos dispositivos e interpretações de processo penal não estão sendo feitos no local adequado, que é no parlamento. Não estão sendo feitos por meio de lei, estão sendo feitos, por vezes, através de resolução do Conselho Nacional de Justiça, por decisões no âmbito de controle difuso ou até mesmo concentrado de constitucionalidade. Isso é ruim, concordo. Isso é ruim porque essa é o poder aonde deve ser tratado essas questões, é o poder legislativo. Mas, nesse caso, nós tivemos uma lei federal. Não foi algo que foi criado, ao contrário, foi o poder legislativo, no pleno exercício da sua competência legislativa, criou e disse, olha, o modelo judicial processual brasileiro, a partir de agora, contará com a figura do juiz de garantias. E isso não é algo estranho. Eu dou um exemplo, a figura do juiz do tribunal do júri. Na fase do tribunal do júri, que ele é duplo, nós temos um juiz da fase de instrução e o Código de Processo Penal diz, olha, o juiz da fase do tribunal do júri pode ser outro.
não necessariamente vai ser o juiz. Agora, é preciso ter um juiz de instrução. Há inconstitucionalidade quanto a isso? Nenhuma. Há inconstitucionalidade de estabelecer que há um juiz de primeiro grau que ficará responsável por fazer as vezes de juiz de garantias? Nenhuma. Como o Estado vai organizar isso? Aí sim é matéria de lei de organização judiciária. Ela não está dizendo, olha, deve ser a partir de agora Maceió vai ter um juiz a vara tal. Não, ela deve se implantar. Vocês devem ter. Organizem-se. Isso prestigia realmente a competência. Então, me parece que não há. Quanto ao ponto de vista de que é uma questão política, de fato, isso é muito levantado por causa dos signatários das ações de inconstitucionalidade, que são associações de magistrados e de procuradores. Enfim, o que demonstra, no mínimo, um certo, abre aspas, corporativismo. O que, fecha aspas, o que realmente eu não consigo entender, porque não está criando uma figura... São juízes que serão juízes de garantias. Juízes de garantias continuarão sendo juízes. Eu não consigo entender. A menos que nós fôssemos interpretar, isso é uma hipótese, de que existe uma mentalidade inquisitorial dentro do sistema jurídico. Aí é outra discussão que me parece que vai além, né? Essa ideia de se acreditar que o judiciário precisa se imiscuir na fase de inquisição e judicial e não pode se separar. De que o juiz bom é o juiz que atua como se fosse um inquisidor. Aí nós temos um outro problema. Aí nós temos um outro problema de formação do pensamento jurídico processual brasileiro, que demanda mais reflexão, outros tipos de reforma. Perfeito. Professor, uma penúltima questão para a gente, ainda sobre esse caso do juiz das garantias. O senhor acredita que a instituição do juiz das garantias vai dar maior celeridade à condução dos processos em nosso país, ou a coisa vai continuar parada, morosa? Vamos lá. Isso é um problema complicado acerca do andamento da justiça criminal. Eu sou advogado, como vocês sabem, e não raro, se tem uma das pessoas que apanham muito, uma classe que apanha muito acusada de ser responsável por isso, são os advogados, principalmente os criminalistas. Especializados, tem muitos recursos, são os advogados, etc. Enfim, isso é muito antigo e não poderia ser diferente. Embora eu costumo rebater essa crítica dizendo que, olha, é muito difícil ser o advogado responsável porque os advogados trabalham com prazos. E os prazos dos advogados são muito curtos, são 5 dias, 2 dias, 15 dias, não tem prazo maior do que isso, certo? E, bem, eu acredito que existe uma tendência, isso agora, sinceramente, Gabriel, isso será o tempo que nos dirá. Agora, pensando de um ponto de vista como funciona o sistema hoje. Um juiz que efetivamente tem competência para lidar não apenas com a fase pré-processual, com a fase processual propriamente dita, ele tem mais trabalho. Porque aquele mesmo juiz que vai ter que julgar uma causa vai ser um juiz que vai ter que analisar medidas probatórias durante a fase processual, e dependendo do tipo de processo, o processo fica gigantesco. Então, naquelas mega operações que são feitas, que por vezes tem 40, 50 investigados, um juiz vai ter que decidir cada um dos casos e depois vai ter que decidir sobre recebimento ou não da rejeição da denúncia. Se houvesse um juiz com estrutura, uma vara própria para lidar apenas com isso, inegavelmente, nós teremos um avanço. Qual é a crítica que se faz a isso? Porque alguns dizem, o juiz, ao tomar conhecimento na fase pré-processual, quando ele chega no processo, ele já conhece o caso. Então, ele não precisa ler o processo, ele não precisa fazer. Só que isso é de que ponto de vista conhece o caso para quem? Conhece o caso para confirmar aquilo que foi investigado, uma linha que foi visto? É isso? Porque se for isso, então esse é um argumento que efetivamente atua a favor da ideia de que há um viés confirmatório do juiz que atua na fase de investigação e um juiz que atua na fase processual, o mesmo juiz. E referenda a crítica que é feita à ausência do juiz de garantias. A ausência do juiz de garantias causa essa situação. Demonstraria talvez uma mentalidade inquisitorial, de um juiz que está ali imiscuído junto com a acusação e a investigação. Não me parece que seja o melhor caminho. Não me parece efetivamente que seja o melhor caminho, e esse tipo de celeridade, com todas as vênias,
não me parece que é o melhor caminho, que vai funcionar. E sejamos francos, sejamos agora no dado. Ok, vai atrasar o quê? Atualmente, o sistema judicial é assim tão rápido que, se mudar o modelo de colocar o juiz de garantias, meu Deus, vai acabar. Não é. O sistema de judicial hoje é devagar por vários fatores. É devagar por ausência de estrutura, é devagar pelo excesso de processos criminais que atuam nas varas judiciais, por fatos criminosos que não deveriam ser considerados como tal e são, tomando o tempo do Poder Judiciário. Então, são N fatores que colocar nas costas do juiz de garantias, que nem entrou em vigor, é algo que realmente me parece, no mínimo, assaudável. Perfeito. Professor, uma última questão para a gente, fugindo um pouco do tema do juiz das garantias, é o seguinte: o presidente da República tem cometido diversos crimes de responsabilidade na condução da pandemia do Covid-19 em nosso país. Muitos falam, inclusive, que Bolsonaro deva ser julgado em Haia por crimes contra a humanidade, uma vez que ele incentiva a população a quebrar as regras impostas pelas autoridades sanitárias, receitando medicamentos como cloroquina e ivermectina, no que ele chama de kit Covid, o tratamento precoce e tudo mais, indo de encontro à ciência e à medicina. O senhor acredita, agora a sua visão pessoal, que, de fato, o presidente possa ser julgado em Haia futuramente, e também aqueles que o seguem, como, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello? Vamos lá. Vamos fazer primeiro uma rápida distinção entre responsabilidade política e responsabilidade penal. Até porque usou o nome de crime de responsabilidade. Enfim, crime de responsabilidade tecnicamente não é crime, tá? É uma infração política e que é julgado por um tribunal político. No caso do presidente da República, é julgado pelo Senado. E nós vimos isso recentemente com o último impeachment que o Brasil teve, que foi da ex-presidente Dilma Rousseff. O juízo de crime de responsabilidade, ele é jurídico, porém ele é preponderantemente político, certo? Ele é preponderantemente político. Quanto a isso, acerca das questões políticas, me parece que aí é a alçada política que definirá se o presidente cometeu ou não crime de responsabilidade. Já que você perguntou a minha opinião pessoal acerca disso, como cidadão, eu acredito que realmente a gestão dessa situação atual vem sendo muito desastrosa. Falta, talvez, eu acredito que um pouco, também é porque como haverá pressão popular ou política popular nesse ambiente em que nós, querendo ou não, estamos aqui, reclusos e tudo mais. Mas isso é um ambiente político, isso é um ambiente que efetivamente demanda movimentação política, faz parte da nossa atividade política, certo? Agora, do ponto de vista criminal, sendo bem objetivo, eu não acho que ele deve ser submetido ao Tribunal Penal Internacional. Primeiro fator, o que acontece? O TPI, ele é um tribunal que atua sempre de forma subsidiária. Ele é um tribunal que atua quando existe uma inação do poder local para atuação e responsabilização. Só que isso, para ser atuado, veja bem, isso não é algo que acontece assim, eu acredito que fulano deve ser responsabilizado e até agora o Poder Judiciário não atuou, então logo há uma omissão. Não é assim que funciona. É necessário que se demonstre de forma objetiva que existe todo um sistema jurídico formado a fim de evitar que aquela pessoa seja responsabilizada pelos seus atos. Eu vou dar um exemplo que talvez demonstre isso. É quando hoje não pode acontecer porque não pode retroagir, mas, por exemplo, alguém que cometa um crime contra a humanidade no sentido de perseguição política sistematizada, quem comete esse crime hoje e, por exemplo, edita uma lei dentro do poder legislativo para isentar aquela pessoa de responsabilidade, isso é uma estruturação do sistema jurídico para evitar a responsabilidade daquela pessoa. O TPI pode utilizá-lo. Por que agora eu acredito que não existe essa possibilidade? Primeiro, porque nós estamos trabalhando sempre com a responsabilidade por omissão, tá? Que é mais difícil, efetivamente, de ser provado que uma responsabilidade por ação. Existe, claro, comportamentos que você coloca de estímulo a práticas de, digamos assim, condutas negacionistas, condutas negativas. O problema é que, além de não existir ainda no tribunal um precedente específico sobre esse tema, está muito cedo para dizer que o poder, que as instâncias de apuração não irão atuar. Porque o que acontece é que o presidente da República ele possui a imunidade, evidentemente, no âmbito das condutas que ele pratica antes
e atualmente ele possui, eventual acusação, além de precisar ser proposta pelo Procurador-Geral da República, ela precisa também ser autorizada pelo Congresso Nacional. Nós não iniciamos sequer essa fase. Então, assim, não, concretamente, eu não vejo a possibilidade de submetê-lo a um Tribunal Penal Internacional atualmente, e até com isso. Eu ainda tenho minhas dúvidas do ponto de vista jurídico da configuração desse tipo que se coloca, porque, enfim, gente, a conduta de genocídio ela possui tipos determinados no Tratado de Roma. Tá? Então, eu não posso simplesmente apontar e dizer o que é, eu preciso dizer qual a conduta, especificamente qual é. Agora, bem, enfim, isso dependerá das posições que serão tomadas para a responsabilização. Como nós estamos ainda no momento de combate à pandemia, esse debate eu acho que ele ainda está prematuro, mas não acredito que morreu. Okay? Eu acredito que ele será tomado quando o evento, a onda pandêmica der realmente uma diminuída e nós possamos, digamos, voltar a uma vida mais normal. Eu acredito que aí sim entrará numa discussão mais séria do ponto de vista jurídico, do ponto de vista judiciário, responsabilidades. Porque, veja bem, vamos agora falar do ponto de vista que também o Tribunal Penal Internacional, ele não é uma jurisdição doméstica, ele é uma jurisdição internacional. Aquilo que restar decidido ali vai causar também repercussões em outros governos do mundo afora que adotaram políticas semelhantes, inclusive países com capital político muito forte. E o Tribunal Penal Internacional, por vezes, sofre uma certa resistência na atuação, não dos ministros, dos juízes do Tribunal Penal Internacional, mas dos estados soberanos em si, sobre essa atuação. Porque se eu começo a caracterizar a atuação do governo A, B ou C, pode ser que determinado país comece a não querer apoiar a atuação do Tribunal Penal Internacional com receio a própria tratativa que aquele governo fez de determinado país estrangeiro também ser caracterizado, eventualmente, tipicamente, como um crime contra a humanidade. Agora, sinceramente, isso é uma discussão ainda muito prematura. Eu acho que agora a questão é como, do ponto de vista, debelar essa pandemia, e só no futuro eu acredito que tomará lugar, então, uma discussão dentro do TPIs acerca de eventuais responsabilidades. Perfeito. Professor Bruno, eu quero agradecer imensamente a sua participação. O senhor, imagina, tirar um tempinho do seu dia, um homem muito ocupado, para vir falar comigo. Eu fico muito feliz, porque não foi uma entrevista, foi uma verdadeira aula. Eu agradeço de coração ao senhor por essa oportunidade. Pode fazer suas considerações finais, fica à vontade. Bom, muito obrigado, Gabriel. Eu desejo você sucesso nessa sua empreitada que você está fazendo agora na jornalística. É muito importante que nós tenhamos isso, debate, pluralismo de ideias, sempre é algo muito importante. A discussão de temas relevantes como esse, me parece. Aproveito também a oportunidade, já que você está para fazer um convite até para quem estiver ouvindo, para o seminário que vai ter um webinário no dia 22, às 19 horas, em que nós vamos tratar sobre as repercussões, eu e o professor José Fragoso, nós vamos tratar sobre as repercussões desses habeas corpus decidido no STF que envolve o Lula, principalmente os temas jurídicos que são envolvidos ali. Então, é aberto ao público, é gratuito, se dará através da plataforma Pesca da Universidade Mário Pontes Jucá, basta entrar no site da instituição ou mesmo procurá-lo nos buscadores aí Pesca ou MJ, e só precisa se inscrever antes, mas estão todos convidados. Toda a comunidade, enfim, comunidade acadêmica e toda a comunidade também da própria MJ também convidado para essa palestra. Professor, um grande abraço, fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.